Olá, estamos aqui hoje para falar de uma das práticas que surgem no Oriente, mas que já é muito difundida aqui no Ocidente e que colabora muito com o desenvolvimento pessoal. Nossa convidada muito querida que vai aí iluminar e nos conduzir para se conhecer um pouco mais e saber um pouco mais dessa prática tão importante. Então, é a Poliana, e a prática então que a gente vai estar falando é sobre yoga. Are you listening? Damn. Olá, Poliana. Olá. Agradeço desde já aí a sua presença, né, a disponibilidade de poder estar colaborando com a gente aqui, né, e agregando de alguma forma com a sua história e também com o assunto de hoje principal, né, que é o assunto foco principal, que é o yoga, que você está aí como professora, difundindo o yoga aqui na cidade, né? Então, primeiramente, diz aí quem é você no yoga, traz um pouquinho dessa ideia aí pra gente. Com certeza a sua história vai agregar muito aí. Bom, agradeço muito pelo convite. É sempre uma alegria para mim poder falar e compartilhar yoga, que é uma prática integral, né? Que contribui para um autocuidado com o ser, em todas as dimensões dele. Então, é uma prática que cuida do físico, mas não é só do físico, né? Cuida também do nosso lado psicoemocional, da nossa dimensão energética e espiritual. Então, é uma prática realmente integral. E eu acho que isso é algo importante para o ser, né? No cotidiano da existência, a gente ter esse olhar mais amplo, né? Legal você falar isso, né, Poliana? Porque tenho observado, pelo menos a minha observação, assim, é que quando fala-se de yoga, as pessoas têm essa relação, assim, eles relacionam o yoga com um exercício físico, como se fosse mais um exercício de alongamento, assim, então pelo que você está dizendo, realmente ele tem algo a mais, né? Ele também tem essa intenção, tem toda a intenção que envolve a prática, tem todo um movimento também interno, né? Que a gente pode falar aí sobre um movimento que acaba acontecendo espiritualmente falando, com o nosso espírito, né? Com o nosso ser integral, né? Porque, Sim. Segundo algumas linhas que a gente vem acreditar, que o ser o ser integral, né? O ser humano na sua integralidade é composto pela parte física, sim, que a gente deve cuidar muito, né? Mas também pela essa outra parte mental, que divide também aqui com o físico, e tem a outra parte que é espiritual, né? Então, eu acho que, pelo que eu entendi, então o yoga vem trabalhar e agregar todos esses pontos, né, do ser humano, né? Exatamente, Luciano. É essa tríade, né? Corpo, mente e alma, né? Espírito. Então, é nessa perspectiva mesmo. E eu gosto sempre de dizer que é muito, muito mais do que uma postura física, né? Não tem a ver com você chegar numa postura completa, né? Mas tem a ver com o que você constrói a cada passo dessa caminhada, com o que você integra na sua vida, né? É um movimento na prática que te leva para o movimento na vida. É um ajuste, quando você faz um ajuste numa postura, que às vezes te leva a refletir. Eu gosto de fazer essas analogias porque em muitos momentos eu percebo isso, que às vezes te leva a refletir sobre um ajuste que você precisa fazer também na sua vida. Sempre se expande, se você estiver aberto para isso, para além do seu tapetinho, né? Realmente, eu gosto de dizer que o yoga é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma maneira de viver, né? E é uma outra forma de viver, assim. E uma forma de viver, se você me perguntar, o que mais mudou na sua vida? Sem dúvida, eu levo hoje uma vida mais em conexão comigo mesma, né? Trouxe mais presença para minha vida e trouxe mais também uma sensação de maior pertencimento, de unidade, de integração. Então, essa integração dessa tríade, a gente também sente essa integração no mundo, né? E a gente tenta trazer também para o mundo
através dos nossos pensamentos, né, das nossas emoções, colocar isso na nossa ação no mundo, né? Entendi, que bacana. E como que o yoga surge na sua vida? Então, muito interessante. Eu até gosto sempre de mencionar, eu sou muito grata à Rosângela, porque eu conheço o yoga através da Rosângela, professora também. A minha história com o yoga começa nas manhãs de domingo, regada de encontros, né? Ao final a gente compartilhava um café da manhã. Não era todo domingo, mas às vezes de 15 em 15 dias, sempre que a Rô tinha disponibilidade, ela ofertava. Era um projeto, né? É um projeto ainda. Com a pandemia, né? Acabou interrompendo, mas eu acredito que deva voltar. E começa assim. E aí eu comecei a inserir o yoga aos domingos, depois eu fui sentindo de entender um pouco mais sobre essa prática, integrar um pouco mais na minha vida. E aí a gente tem também hoje recursos que são super importantes, né, que também possibilitam que a gente tenha acesso a muito conteúdo, a muita informação, como é o YouTube, né? E eu comecei a ir para o YouTube e coloquei essa prática. Tem pessoas que dizem que o que não tem no seu dia, não tem na sua vida. Né? Então eu gosto sempre da ideia de dizer, yoga no viver, não só ali, né? Esporadicamente, não, é o yoga no meu viver. Então eu comecei a trazer isso. Então às vezes a gente não tem tempo de fazer uma prática mais longa, mais extensa, né? Mas o mais importante não é o tempo que você fica fazendo uma prática. Às vezes eu tenho o tempo de ficar aqui 5, 3 minutos só em conexão com a minha respiração, né? Percebendo como eu estou me sentindo hoje. E o mais importante não é o tempo que eu fico ali, mas é a qualidade da presença, né? Da entrega, dessa busca por conexão consigo mesma. Então, acho que é nesse sentido. Que bacana, é legal você mencionar, porque isso mostra pra gente, assim, pelo menos eu percebo, a importância da oferta dessas práticas, né, às vezes em lugares abertos, né, ao público, para que às vezes uma prática como essa que as pessoas, para as pessoas que ainda desconhecem, terem acesso, poderem conhecer, até para poder depois buscar continuar, né, se for o caso, se der vontade do negócio, tá falando, né, você teve o início lá com essa prática que a Rosângela ofertava, e dali você desperta o olhar, pelo menos você tenha visto já alguma coisa sobre yoga, mas ali te desperta o olhar, ali você tem a oportunidade de praticar, sabe? E ter o prazer de envolver isso na sua vida de alguma forma. Aí a partir dali, depende mais só de cada um, né? O que vai seguir ou não e tal. E eu observo que teve algum tempo que teve várias práticas lá ofertadas. E tem muita gente com muita prática bacana aí, que conhece muita prática bacana e que às vezes, por algum motivo, não consegue trazer isso para a população no geral, e a população não consegue ter acesso a isso. Porque às vezes são coisas que, por incrível que pareça, é uma coisa que com o seu dia a dia você não consegue encontrar aquilo. Né? Porque agora a gente está falando das redes sociais e do YouTube, por exemplo, também. Bacana, o YouTube está cheio de coisa. Mas na maioria das vezes, o mecanismo que envolve essas plataformas, ela geralmente tende a te mostrar mais do que você já procura. Então, ou seja, dificilmente você descobre algo novo, a não ser que você já tenha isso em sua mente. Então, por exemplo, se você nunca viu nada sobre o yoga e você entrar lá no YouTube, se você não souber que ele existe, você vai entrar no YouTube, dificilmente você vai ver alguma coisa sobre yoga. Exatamente. Porque lá não vai mostrar para você, porque você não tá procurando sobre aquilo, não vai te sugerir isso. Entendeu? Só quando você assistir um vídeo, normalmente é assim, quando você assiste um vídeo que envolve yoga, aí ele vai te sugerir mais vídeos sobre yoga, né? Então, por isso que mesmo com as redes sociais, mesmo com a internet, mesmo com essas plataformas como o YouTube, é importante às vezes, né? Nós com conhecimento específico, é alguma coisa que acha que é importante para as pessoas, tentar trazer isso de alguma forma como uma política pública, como um evento ligado, por exemplo, com a cidade, né, em si. Então, eu achei muito bacana, importante esse ponto, né? Interessante você falar isso, Luciano, porque assim, o yoga, e assim como outras práticas, né, o reiki,
acupuntura. Então, assim, tem uma infinidade de práticas hoje, são mais de 30, que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? São as práticas legal. integrativas e complementares. Então, assim, é importante, inclusive, que a gente possa realmente difundir essas práticas, porque é isso, às vezes a gente precisa ter um contato, ter o acesso para despertar, olha, eu me identifico com yoga, ou eu me identifico com reiki, ou eu me identifico, né, com qualquer uma dessas práticas, tem reflexologia, então assim, tem um universo de práticas integrativas que contribuem para esse cuidado humano também. Aí. E legal isso que agora, de uma certa forma, então a gente observa que o próprio sistema, o governo, né, o Ministério da Saúde, eu não sei muito bem quem que envolve isso, mas já tem alguns anos, né, um olhar voltado para essas práticas, já entende a importância dessas práticas e como elas podem colaborar na manutenção da saúde das pessoas, né? Porque é muito importante isso. Muitas vezes a gente pensa só na saúde, em como assim, não, a gente tá bem, a gente esquece de tudo, a gente esquece que a gente pode arruinar um dia, ficar ruim um dia, né, adoecer, e a gente vai vivendo, vai vivendo. E aí, de repente, quando a gente adoece, é que a gente se toca e fala, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas é muito importante também, a gente pode, falando do yoga, então, trazer a importância de uma prática como essa para manutenção do corpo humano. Então, né, a manutenção da saúde humana, a manutenção também. No caráter preventivo. Exatamente. É nessa intenção de que a gente precisa lembrar, é legal que a gente fala sobre isso também, que é preciso a gente lembrar que nós precisamos de uma manutenção quando diz respeito à saúde. É como a nossa casa, como o nosso carro, o nosso corpo também, de certa forma, é uma máquina. Né? É uma máquina que sustenta aqui para a gente, enquanto um ser transcendental, sei lá como a gente possa falar, né? Acho que independente de religião, muita gente, a grande maioria acredita que existe um ser espiritual, né? Que vem, chega na Terra, que assume esse corpo físico e que depois vai embora, né? E deixando esse corpo físico aqui. Então a gente precisa da manutenção nesse corpo, nessa máquina, nessa parte física, porque ele precisa de cuidado, né? Senão, ao longo do tempo, a gente vai tendo dificuldade, às vezes, para caminhar, para andar, para brincar, para fazer várias coisas que a gente vai, como se fosse, parece que a impressão que dá é que a gente vai meio que travando. Então é como uma máquina que está sem óleo, que dá, né, como um carro que você não dá manutenção, com o tempo ele vai quebrando, vai dando problema. Então é legal a gente fazer essa relação do corpo com uma máquina, porque a gente pode facilitar a nossa lembrança da importância de dar uma manutenção e de estar fazendo práticas como o yoga, por exemplo, para cuidar, né, da saúde. O negócio você falou, existem várias práticas. Eu acredito que reconhecida tem umas 30, mas deve ter centenas de práticas aí para a pessoa se identificar e escolher alguma que vá colaborar, né, com essa manutenção da saúde no geral, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho importante mencionar é que a pessoa, eu gosto sempre de falar, às vezes as pessoas perguntam, né, como é a aula de yoga? Eu falo, vem, faz uma prática, sente, experiencia. Então, se você tem curiosidade de experienciar, né, de entender um pouco mais sobre qualquer uma dessas práticas, às vezes você escuta o depoimento de alguém, né, que valida o quanto essa prática foi importante para a vida. Então, vai lá, se abre para experienciar e para sentir, né, em todas as dimensões do seu ser, do seu corpo, os benefícios, né, que essa prática pode agregar na sua vida. Você já entendeu que já fica o convite aí, né? Mas depois no finalzinho, lá na descrição do vídeo, vai ter o contato, né, o @ dela lá do Instagram, vai ter o contato tudo, aí você pode entrar em contato com ela para saber um pouco mais, né, sobre o yoga. Poliana, envolvendo o yoga ou não, assim, na sua vida e o yoga tal, teve algum momento que você percebeu como um momento triste, assim, com yoga na sua vida? Não chegou de ter nenhum momento que você possa falar assim, não, teve um momento que foi muito triste e tal, aconteceu tal coisa no yoga, ou não teve envolvendo... Eu gostaria de mencionar, porque o caminho do yoga e o caminho do autoconhecimento, eles se entrelaçam, né? Do autoconhecimento, do autocuidado. E o autoconhecimento, ele não é um caminho só de flores, né? Ele também nos leva a olhar para algo que às vezes a gente não gostaria de ver, né? Nossa mente tem essa tendência a nos levar a não olhar para aquilo que às vezes é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento.
pessoal, né, profissional, humano, né, de uma maneira geral. Então acho que é isso, assim, é o autoconhecimento que o yoga contribuiu na minha vida, às vezes te leva para esse lugar de rever. Eu costumo dizer também que contribui para esse ajuste de percepção. Então eu me via de uma forma no mundo, né? E agora eu passo a me ver de uma outra forma. Então amplia a minha percepção sobre quem eu sou no mundo, né? Sobre o que eu quero entregar para o mundo, o que eu quero oferecer para o mundo, e sobre a minha percepção sobre as minhas relações, amplia também a minha percepção sobre as minhas relações, sobre a minha ação no mundo. Então eu acho que nesse sentido, e nem sempre a gente vai olhar para coisas que são confortáveis para a gente. Às vezes a gente vai olhar para coisas que geram um certo desconforto, mas a partir do olhar, se eu não consigo ver, às vezes eu não consigo transformar. Então, se eu consigo ver, né, eu dou lugar para isso, né, eu gosto sempre de dizer isso. Às vezes a gente precisa acomodar as coisas, né, desacomodar outras, acomodar outras, e aí encontrar a sua maneira de transformar aquilo, se for algo que você percebe que precisa, né, de uma mudança. Entendi. Na forma como você lida com aquilo. Bacana. Um momento engraçado? Lembra de algum momento engraçado que envolve? Um momento engraçado. É sempre engraçado, assim. No yoga, eu pratico muito e dou aulas de yoga vinyasana e yin yoga. A prática de vinyasana é uma prática mais fluida, mais dinâmica, né? O tempo todo você conecta o movimento com a respiração. Então, é a respiração que guia o seu movimento. Aí eu gosto de brincar que quando acontece, né, nessa transição, no vinyasana é isso, você transita de uma postura para outra, e na vida a gente está o tempo todo transitando também, né? A gente transita entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra. Aí eu brinco que quando a transição acontece, né, a gente agradece. Quando ela não acontece, a gente se diverte, porque às vezes acontece, sabe? Você tem que aprender a lidar com tudo que vem para você. Aí seja na prática, quando você não consegue realizar aquela postura tão desejada, às vezes a gente quer, né, fazer uma determinada postura. Eu gosto sempre de lembrar que isso não é o mais importante, mas se aquilo é importante para você, né, se você faz questão de aquela postura, e assim, às vezes o corpo faz o que a mente acredita. Então, né, tem vários mestres do yoga que trazem essa percepção também. Então, nesse sentido, assim, tem momentos que são, sim, muito engraçados. Eu falo muito sobre isso. A gente precisa se divertir, né, também. Não leva tudo tão a sério. Até os caminhos do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Não precisa ser tão pesado, né? Como que eu trago leveza para isso, tá? Eu olhei para uma coisa que, tá pesado, não tô... E agora, o que eu faço com isso? Mas assim, né, a gente encontrar uma maneira de trazer leveza para aquilo que tá ali. É importante a gente falar sobre isso, porque também é importante, às vezes a gente pega algo como eu preciso fazer isso, e a gente leva isso muito a sério, e aí nem busca talvez se divertir, nem se possibilita, né? Nem dá a possibilidade de diversão naquele momento, né? Sim. E aí qualquer diversão já pode ser como você não tá levando a sério isso. A gente aprende muito isso quando criança, né? Sim. Se você estiver no meio você tá aprendendo alguma coisa, igual quando você tá na escola às vezes, aí você tá fazendo uma tarefa. E aí você tá fazendo uma tarefa. Se você fizer uma diversão com aquela tarefa, alguma coisa assim, aí já vão falar, você não tá levando a sério, isso é coisa pra sua vida, você tem que... E aí a gente acaba trazendo isso pra toda a vida e acaba chegando na fase adulta com isso. E às vezes até uma coisa como o desenvolvimento pessoal, a gente acredita que tem que ser só de uma forma séria, porque senão a gente não vai estar acreditando, levando a sério aquilo. E não é isso, né? Não é bem assim. A gente precisa da diversão na nossa vida também. Né, eu gosto de falar que a gente precisa de tudo que existe, né, a gente precisa envolver tudo isso na nossa vida pra gente ficar bem, né, não ficar excluindo as coisas, né. Muita gente acha que às vezes tem que excluir a raiva, ou tem que excluir o ódio, o medo, tem que excluir essas coisas. Eu acredito que não, que eles têm o seu momento, eles têm a sua participação, eles têm que participar da vida da gente, mas eles têm que chegar, assim como eles chegam, eles têm que sair, eles têm que colaborar, mas eu acho que a ideia não é evitar que isso aconteça, né, mas esse é um papo para outra, né, para outro assunto. Mas uma coisa que eu achei interessante você falar aí é que você mencionou
duas modalidades de prática que você dá. E eu achei interessante, porque então o yoga, ele tem, na verdade, várias modalidades hoje, né? Eu já ouvi falar de yoga do riso, yoga dos olhos, yoga, né? Agora você falou do vinyasana, do yin yoga, né? Exatamente. Cada prática, a essência do, eu gosto de dizer isso, a essência do yoga, ela é a mesma, né? Aí vai depender muito da técnica, da abordagem, da metodologia, né? E cada professor vai encontrar a prática que, né, que dialoga mais com ele, que fala mais com ele, aquela que ele sentiu no coração de compartilhar, né? Eu me identifiquei muito com essas duas práticas. Primeiro eu fiz a formação em Vinyasana, né? Pela escola Yang Vinyasana no Rio de Janeiro, com o mestre Edson Ramos, com o qual assim, eu sou imensamente grata. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Não, porque como foi a escolha, né, para a escola? Porque, como eu disse, eu praticava no YouTube, depois que, né, quando eu comecei a inserir na rotina, eu praticava com a Rosângela e também pelos vídeos no YouTube de alguns professores também com os quais eu me identifiquei. E aí eu falei, agora eu quero decidi, sentir no coração que eu queria fazer a formação, e para onde que eu vou, né? Veio aquela dúvida, assim. E comecei a dar uma olhada no Instagram, e apareceu a página do professor Edson. Foi um patrocinado. Foi um patrocinado. Entendi. E aí eu entrei lá, dei uma olhada, e aí a escola, a professora é do Rio, mas a formação era uma pousada chamada Dharmashala, era em Paraty. Né? Você se sente na Índia, assim, lá é um lugar incrível, com muita natureza, rodeado de cachoeira, então é um lugar que super favorece também, né, essa introspecção. Foi uma formação na proposta de imersão, né, eu fiquei 21 dias lá, e tem uma coisa que o mestre falou, né, em um dos nossos encontros na formação, e aí eu falei, eu entendi por que eu tô aqui, porque ele dizia assim, pratique um yoga que nem todos possam ver, mas que todos possam sentir. E aí eu falei, nossa, é isso. Eu acredito nisso, né? Então, assim, a vida acabou me levando para um mestre que realmente tem valores, né, que eu considero também relevantes, assim, para alguém que deseja compartilhar yoga, né? É mais também sobre a sua presença, que a sua presença traz para o outro, que a sua energia traz para o outro, né? Às vezes a pessoa nem sabe que eu pratico yoga, mas o que a minha presença traz? Então eu achei isso muito, muito rico. E aí eu tive a oportunidade depois, um ano depois, de fazer a formação com ele também em yoga, que é uma prática com um pouco mais de permanência nas posturas, né? Ao contrário do Vinyasa, que é uma prática mais fluida, é um pouco mais de permanência nas posturas, é uma prática que nos convida a um mergulho interno, uma prática mais introspectiva, assim. Então, acho bem interessante, porque foi muito intuitiva a minha escolha por essa escola, mas é a escola que eu precisava, eu acho, nesse sentido, assim. Eu acho que acredito muito nisso, Luciano, que a vida traz as experiências que você precisa, né? As pessoas, os encontros que você precisa para seguir o seu caminho evolutivo. Seu momento mais feliz, que trouxe mais euforia, né, envolvendo o yoga, tem algum que você queira destacar, alguma coisa assim? Eu acho que o dia da entrega da minha primeira, não pelo certificado em si, mas por tudo que aquilo representava. Era um novo começo na minha vida, era novas possibilidades. No último dia, no último encontro, então, no dia que a gente faz no final da formação, né, tem uma entrega do certificado. Entendi. Simbolicamente, aí tem toda uma cerimônia que é muito bonita. Então, assim, foi esse momento, assim, eu acho que foi a primeira coisa que me veio, né, agora. Foi esse dia dessa entrega, né, da conclusão desse primeiro curso de yoga, assim, eu acho que foi. Não, você falou isso e agora me veio à mente mesmo, que realmente, quando a gente fica um tempo voltado para aprender algo, né, seja lá o que for, mas o dia do momento da entrega, igual a gente vai se lembrar do momento da entrega do certificado na faculdade, numa colação de grau, do nível médio ali. Até o nível médio às vezes a gente não dá muita, né? Mas, enfim, quando a gente ganha um troféu depois de uma luta, quando a gente, né? É um momento simbólico muito importante, porque passa um filmezinho na nossa cabeça sobre toda aquela trajetória até chegar aquele momento ali, né? No que envolve aquilo que a gente está aprendendo, mas também outras coisas em nossa vida que aquilo influencia de alguma forma daqui para frente, né? O que influenciou.
Então, realmente, eu imagino que deve ter sido um momento muito gratificante, muito feliz, né? Emocionante. É massa mesmo. E fala pra gente um pouco se tem diferença e quem é, então, quem é a Poliana antes do yoga e hoje quem é a Poliana, que eu não vou dizer depois de yoga, mas sim durante o yoga, né? Que eu não sei se né, o yoga não teve fim até agora, né, na sua vida, então assim... Tem um começo, mas não tem fim, né? Então, se você tem alguma coisa que você poderia dizer que você acredita que diferencia, né, a Poli de antes, a Poli de hoje, assim, depois do yoga, que tange o yoga, o que ele pode ter colaborado aí com a mudança, a transição, o tempo que você... Sem dúvida, a Poliana depois do yoga é uma Poliana mais confiante, é uma Poliana mais segura da direção que quer seguir na vida, sabe? É uma Poliana mais conectada, que vive mais o presente, que aprecia verdadeiramente essa existência, que valoriza mesmo cada segundo aqui, cada passo dessa trajetória, que olha para a sua história e que se sente grata por tudo que viveu. Não tem nada que eu queria que fosse diferente na minha história. Nada, absolutamente nada. Eu olho para cada pedacinho da minha história e sou grata porque foi o que me transformou no que eu sou, a pessoa que eu sou hoje, né? E o yoga acho que veio agregar nisso, né? Acho que na minha caminhada vieram experiências que possibilitaram que eu seguisse realmente fazendo valer a pena essa existência. Eu acho que é isso, assim. A gente tem que fazer valer a pena isso aqui. Aí, ó, legal. O que você diria, então, para as pessoas que a partir de agora, por exemplo, se não sabiam da existência do yoga, né, que agora vão estar provavelmente pesquisando, querendo saber um pouco mais, ou para as pessoas que já ouviram falar, já sabia, né, de certa forma já ouviu falar sobre yoga, mas às vezes tem vontade de começar, mas não vai e tal. O que você podia dizer para essas pessoas que estão aí começando agora ou não, estão tendo essa vontade de começar, não tem? O que você diria para eles? Tem vários mitos, né? Sempre tem mitos que envolvem, né? Algumas práticas, algumas coisas que impedem a gente de dar um passo na direção daquilo, né? Eu gosto sempre de dizer que você não precisa ser flexível, você não precisa ser budista, você não precisa ser hinduísta, você não precisa ser vegano ou ser vegetariano. Você não precisa ser nada para praticar yoga. Você precisa sentir no coração, né? Sentir o desejo de conhecer um pouco mais isso. Porque não é sobre rótulos, né? É sobre desconstrução, inclusive, dos condicionamentos que a gente vai sendo construído, às vezes, para ser algo que às vezes nem é aquilo que a gente gostaria, né? Eu acho que o yoga é um caminho também em direção à verdade e à liberdade, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é isso. Primeiro você não acreditar que você precisa ser alguma coisa para praticar yoga. Qualquer um desses rótulos que a gente tem aí, ser isso, aquilo, né? Nada disso. Não, você precisa só sentir. Eu senti que essa prática faz sentido para mim. Então eu vou lá, me coloco na experiência, né? E confio que tem um processo, né? Cada coisa vai acontecendo no seu tempo, no seu ritmo, né? Respeitando sempre as suas possibilidades, os seus limites. Eu penso que o yoga é mais sobre isso. Entendi. É legal você falar sobre isso, porque realmente eu já ouvi muito falarem algumas coisas, né, tal, e aí ter essa relação, porque o yoga aí faz uma relação com o Buda, ou com religião, ou com, né, então relaciona-se o yoga com diversas coisas, né, e aí a gente observa, então, pode agora, depois de tudo que você falou, deu para perceber que o yoga é livre, é livre de tudo isso, né, é só uma prática focada em cuidar da sua parte física, mental, espiritual, porque pode ser só para cuidar do físico. Você pode procurar o yoga só para cuidar do físico, mas naturalmente você vai sendo levado para o desenvolvimento das outras partes, por mais que você no primeiro momento, o próprio igual você falou,
E eu entendi que, então, quando você vai fazer os movimentos, né, a cada desafio que é fazer um movimento ou outro, logo te faz a conseguir, talvez, quando você consegue enfrentar um desafio aqui no físico, naquele movimento de yoga, te faz também acreditar que você consegue um desafio ali na vida, em algum lugar, em algum momento. Achei legal essa relação pra gente, né, entender que é importante. Eu achei bacana, bem interessante isso. E bacana a gente falar sobre isso pra gente desmistificar um pouco, né, do que as pessoas veem ou podem acreditar, né, sobre o yoga, para as pessoas ficarem mais cientes, né, e saber o yoga mais próximo da sua essência, né, do que ele realmente é. Exatamente. E aí, claro, se quiser saber um pouco mais, aí tem que, né, entrar em contato com você ou buscar nas plataformas, né, digitais como o YouTube, né, muito importante. Aí tem muita gente falando sobre isso também lá. E eu acho que o importante é o movimento, né? Sim. Busca, vai, entende? Então, assim como outras práticas que você estava falando sobre o Reiki, que eu quero trazer alguma pessoa para falar também sobre o Reiki, outra para falar. Eu quero trazer um pouco para falar sobre essas práticas para a gente conseguir difundir um pouco melhor isso, né? Porque tem muita coisa que está acontecendo aí que a gente não está sabendo, né? Que a gente desconhece e podia ser algo que pudesse agregar em nossa vida, né? Que pode, assim como o yoga agora, vejo aqui, né? A capacidade que ele tem de agregar em nossa vida, né? Então... Exatamente. Porque é isso, né? Quando a gente compartilha informação, quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente compartilha histórias, né? Encontros e experiências, saberes, a gente está compartilhando transformação. Eu acredito muito nisso. Inclusive, esse é o nosso intuito aqui, né? Nosso foco aqui é trazer num formato bate-papo, nessa coisa descontraída, bacana e tal, mas trazer a informação, trazer histórias, trazer conhecimento, trazer, né, de certa forma, e ajudar as pessoas a transformar, assim, a sua sabedoria, agregar de alguma forma, né, com todas essas informações e aprender um pouco com as experiências do outro, assim como agora eu estou aprendendo um pouco mais e você também está aprendendo um pouco mais com a história da Poliana e com o que ela trouxe sobre o yoga. Então eu acho que o aprendizado é isso, acho que difundir o aprendizado isso também é importante. E é uma pena, mas vamos finalizar, né? Porque senão vai ficar muito longo aí, mas é uma pena, porque dá vontade de ficar aqui falando, batendo papo. Mas então, pra gente finalizar, uma mensagem. Eu acho que tem uma frase do Marshall que eu gosto bastante, que diz assim, é uma pergunta, na verdade, eu gosto das perguntas, porque eu acho que são elas que nos movem de alguma forma. E o Marshall diz assim, o que eu posso fazer para tornar a vida mais maravilhosa? Então, eu acho que eu queria deixar essa pergunta para as pessoas, assim, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso colocar no meu dia para tornar a minha vida mais maravilhosa? Legal, que bacana. Então, finalizamos com isso. Fique bem, fique em paz e o que você pode fazer ou o que você está fazendo agora para tornar a sua vida mais maravilhosa. Muito obrigado. Paz e Um bem. abraço. Namastê. Se bem.